Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é dia 30 de maio de 2020, hoje é sábado, e o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 21, versículo 20 ao 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, com o Evangelho de hoje nós encerramos o livro de São João, São João Evangelista. Nós viemos meditando ao longo dessas semanas o Evangelho de São João. É um livro muito teológico, assim como é também o livro do Apocalipse, que é um livro muito teológico, muito profundo, precisa de uma meditação, uma reflexão muito profunda para que a gente possa refletir sobre o que São João quer nos falar. Sabemos todos que São João é o discípulo que Jesus amava, mais amava, Jesus amava a todos, mas ele tinha um carinho especial. Era aquele discípulo que na última ceia, conforme nós vemos aqui no Evangelho de São João, ele mesmo retratando esses momentos, que era ele que estava reclinado sobre o peito de Jesus e que perguntou a Jesus na última ceia quem era que ia entregá-lo. São Pedro tem a curiosidade de saber, já que Pedro sabia desse carinho que Jesus lhe chamou, que Jesus tinha por São João, que era o discípulo mais novo de todos os discípulos. São João era o mais novo. E lembremos também que na cruz era o discípulo que estava com as mulheres ao pé da cruz. Foi o único discípulo que não fugiu na hora do martírio da cruz, da crucificação de Jesus. Foi o único discípulo que estava lá e que Jesus entregou a sua mãe aos seus cuidados. Tanto que Jesus amava aquele discípulo e amava a sua mãe, que ele entrega a João a função de cuidar da sua mãe. Eis aí a tua mãe e eis aí o teu filho. Então, como Jesus, nós sabemos pelas histórias, pela tradição judaica, que quando o filho mais velho morria, era o filho mais novo que tinha a função de cuidar dos pais daquela viúva. Maria já era viúva, Jesus era filho único, e coube a esse discípulo amado por Jesus a missão de cuidar de Maria. E aqui nós vemos que Pedro quer saber o que vai ser deste, E Jesus vai dizer: o que te importa? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha. Jesus disse, e eles ficaram achando que João não morreria, teria a vida eterna. Mas sabemos que João foi o único dos discípulos que não morreu martirizado. É verdade que João ficou exilado na ilha de Pátmos depois que Nossa Senhora houve a Assunção. Jesus a levou aos céus através da Assunção de Maria, através da ação de Jesus de levar sua mãe de corpo e alma aos céus, porque ela era concebida sem pecados.
não tinha como ela esperar o juízo final, né? O juízo particular, ela não tinha juízo para ter, porque ela era cheia de graça, concebida sem pecados. Então Maria não tinha pecado, ela era imaculada conceição, né? Então, nessa ida, João vai ficar exilado, mas é o único discípulo que não sofre martírio, que não morre como os outros discípulos todos morreram martirizados, né? E é interessante quando João encerra o Evangelho, que serve para tantas pessoas que eu digo, que dizem que querem saber que tudo onde é que está na Bíblia. E João vai dar esse ensinamento, porque essas pessoas que dizem onde é que está isso na Bíblia, eu não digo que essas pessoas tenham fé. Essas pessoas são céticas, porque querem ver. Assim como Tomé, que diz que não acreditaria se não tocasse nas chagas do Senhor. Aqui João vai dizer que este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, mas se fosse escrita, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Também, meus irmãos, essa é a grande verdade. Jesus fez outras tantas maravilhas. Jesus deixou essas palavras inspiradas pelos evangelistas para que essa fosse a revelação divina, a revelação de Deus acerca do Emanuel, do Deus conosco, do Messias, do Pai. Jesus traz toda a revelação. Nada mais haverá de ser revelado além daquilo do Filho que conhece o Pai revelou. E muitas pessoas querem achar na Bíblia muitas explicações para tudo. Jesus fez tantas outras coisas, como nos fala São João, e quanto outras, muitas milhares de coisas, Jesus vem fazendo, agindo de forma secreta, muitas vezes, a história da sua igreja ao longo desses 2000 anos. Quantos milagres, quantos prodígios que nós vemos, Jesus continua agindo, Deus continua agindo na história da humanidade. Então, em vez de nós pararmos e ficarmos procurando tudo na Bíblia, nós deveremos ter fé, porque aqueles que querem as palavras escritas para poder justificar tudo, vai se perder, porque serão céticos. E aí há a tradição apostólica da igreja, junto com a palavra de Deus e o magistério da igreja. A Igreja Católica está centrada em 3 pilares: o magistério da igreja, a missão apostólica, a tradição apostólica e a palavra de Deus. São esses 3 alicerces que um complementa o outro. Nenhum é maior do que o outro. E nós católicos, no nosso catecismo, na nossa igreja, nos primeiros capítulos do nosso catecismo, é justamente essa palavra da revelação, e depois vem a palavra da tradição, do magistério e da tradição apostólica, da palavra e do magistério da igreja. Portanto, meus irmãos, são os últimos momentos de Jesus na terra. Logo depois nós passaremos para o Atos dos Apóstolos, onde continua essa história, a história da ascensão do Cristo aos céus. Que nós possamos ser iluminados pela graça de Deus e possamos ter a fé em Cristo verdadeiramente, porque somente com a fé naquilo que nós não vemos é que nós cremos verdadeiramente que esse Cristo nos ama e continua agindo na história da igreja e na história da humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Um bom final de semana para todos e que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.